Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver as últimas informações do Vascão, tudo que a mídia está falando aí a respeito dessa vitória, com duas viradas do time do Vasco aí para cima do Vitória. Dentro do São Januário, o Vasco venceu, conquistou mais 3 pontos, assumiu a 11ª colocação, se distanciando ainda mais da zona de rebaixamento e chegando mais próximo das zonas que o Vasco tem que sim permanecer, que é na parte de cima. Ficou interessado, quer saber as últimas informações do Vascão? Então assista esse vídeo até o final. Mas antes, peço que vocês comentem aqui embaixo a cidade e o estado de onde vocês estão falando. É muito importante para nós sabermos de onde é a nossa audiência. Quero também mandar um abraço em especial aqui para a galera do Nordeste, a galera de Sergipe e a galera do Rio de Janeiro e de São Paulo, que sempre tem comentado aqui, né, nos nossos vídeos. Então é isso. E agora, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Inter está de volta com números, então, do Vasco com o técnico Fernando Diniz. O Vasco vai reagindo, hein? Olha só, são 28 jogos, 9 vitórias, 10 empates e 9 derrotas. O aproveitamento é de 44%. Mas é isso, nas últimas rodadas, o Vasco conquistando pontos importantes, como os 3 pontos conquistados ontem, então, contra... Era um adversário direto, né? Na zona ali do rebaixamento. Em determinado momento, o Vitória estava ficando só a 2 pontos do Vasco na classificação. Né? Quando consegue a virada, né, Jailson? O Vitória estava indo a 28 e o Vasco estava ficando com 30. Como o Vasco venceu, ele vai a 33 e o Vitória fica com 25. Olha que diferença. É, mais um jogo do PH, né? Paulo Henrique muito bem pelo lado direito, botou ali a bola na cabeça do Nuno Moreira logo no início da partida. E aí vem o Canta la Piedra, né? Gente, que carisma, né? Canta la Piedra. Ele faz o gol ali, passes rápidos, né? O Vitória consegue chegar na cara do gol e depois ele bate a falta e o Lucas Halter faz o gol da virada. E aí também tem a mudança do Diniz, né? Bota o Ryan centralizado, o Verratti sai e aí faz justamente a hora que o Vasco novamente sobe de produção. Andrés Gomes fazendo as jogadas e o Ryan entra em cena. Pura trocação, né? O jogo de ontem. Isso. E aí tem a saída trocação. do Verratti também, não é, Mari? E, né, assim, já são 7 jogos sem marcar e isso acabou influenciando, assim, o resultado. É a partir daí, no segundo tempo, que o Vasco consegue a virada? Sim, a partir daí. E, assim, é isso, né? Porque é, entre aspas, ele em queda e o Ryan cada vez mais em alta, né? Então o Diniz tem que pensar no que é melhor pro time e tem sido melhor assim, de fato. O Ryan tem chamado muita responsabilidade, muita personalidade. Ontem foi um jogo dificílimo pro Vasco, mas importante, porque venceu Vitória, venceu o Sport, venceu o Santos, então pode passar dificuldades no campeonato, mas pelo menos as disputas diretas ali, por enquanto, o Vasco se dando bem. O Vitória também reclamou bastante. Eu achei exagero. A expulsão do Lucas Alves. Ah, a expulsão também, do Lucas? Também achei um tomzinho a mais. Bem exagero. E aí, enfim, o GB fechando o placar. Vitória muito importante do Vasco. E a gente ouve, então, o Fernando Diniz falando da vitória vascaína lá em São Januário. Eu acho que a gente atacou muito bem, principalmente no segundo tempo, e defendeu mal de novo, principalmente no primeiro tempo. Fez o gol cedo, no nosso primeiro ataque, depois o time recuou de uma maneira inapropriada, não tinha que recuar. Ficou na dúvida, a ideia era pressionar o Vitória o jogo todo, e quando teve a expulsão, a gente teve um volume muito grande, e a vitória foi muito justa. E esse jogo, ele era o jogo mais importante para nós do que o Cruzeiro, o Bahia, na situação que está na tabela hoje. Era um confronto direto pelo rebaixamento, que hoje, a realidade do Vasco, hoje deu uma melhorada de estar no meio da tabela, mas ainda ela é mais, tá mais assim, atrás da parte de baixo que a parte de cima. A joia da colina, olha só o Ryan nessa temporada, então isso sem contar o campeonato estadual, já são 41 jogos, 14 gols marcados e ainda uma assistência, 212 minutos para participar em cada gol, 35 dribles certos e 46 finalizações, é o primeiro então no ranking do Vasco, a importância dele me parece que é até maior do que esses números podem mostrar. A gente chama então direto a Roberta Barroso. A gente estava fazendo as contas, né, Roberta? Não sei se você ouvia aí, mas em determinado momento o Vasco estava ficando a 2 pontos do Vitória, o Vitória a 2 pontos do Vasco. A virada vascaína muda tudo e faz o vascaíno respirar, hein, Roberto? Verdade, Bruno. Muda tudo. 8 pontos de distância, então, da zona de rebaixamento, conseguindo essa vitória ali nos acréscimos. Bom dia pra você, Jailson, Mari, também pro fã de esporte. Ontem uma tarde muito quente em São Januário. A gente pode dizer que em todos os sentidos. Caldeirão fervendo, estádio lotado e polêmica em relação à arbitragem. Muitas reclamações por parte do Vitória, porque o Lucas Halter foi expulso no segundo tempo. Ele levou 2 amarelos em menos de 6 minutos, um por reclamar do pênalti marcado a favor do Vasco e depois por conta de um empurrão no Paulo Henrique na área antes de uma cobrança de falta. Então, reclamações dos jogadores, dirigentes. O Kaiser, depois da partida em entrevista, falou sobre a profissionalização da arbitragem, disse que não queria ser
repetitivo em relação ao Marlon do Grêmio, que tinha reclamado também sobre isso, mas ele fala em várzea em relação a isso, lembrando que ontem o árbitro Fernando Antônio Mendes fez a estreia num jogo de Série A e isso também gerou muita insatisfação da parte do Vitória por ser um jogo decisivo. O Vasco abriu o placar logo aos 6 minutos com o Nuno Moreira e depois parecia que a partida ficaria tranquila, mas não foi o que aconteceu, porque o Vitória acabou virando o jogo, marcando com Cantalapiedra e depois também com o próprio Halter. E aí o Vasco foi para o segundo tempo com gritos em São Januário que ganhar no Caldeirão era obrigação. E aí, na segunda etapa, mais gols, o Ryan marcando 2 vezes. Até a gente chama a atenção que ali na cobrança de pênalti, ele conversou com o Felipe Coutinho, porque o Coutinho é o cobrador oficial, mas o Coutinho perguntou para ele: Joia, você tá preparado? E ele falou: tô confiante. E aí o Ryan balançou as redes. Depois veio a tal polêmica, porque o Halter foi expulso pelo segundo cartão amarelo. O Vitória ainda chegou a marcar um gol com Cáceres e nos acréscimos, mais uma joia ali da base vascaína, o GB marcou, dando números finais à partida, 4-3. Pessoal, vamos dar uma olhadinha aqui também no que a galera do SBT, Sport Rios, falou aí a respeito dessa vitória do Vascão, né? O que o Pedrosa falou aí, vamos dar uma olhadinha que tá bem interessante. Olha aí, o Vasco venceu, palmas pra Pedrosa. O Vasco venceu de virada no Caldeirão, uma partida eletrizante. Obrigado. Com grande destaque de quem? De quem sempre salva o futebol carioca nos últimos anos, os jovens da base. Isso é um bom sinal para todos, né, Lucas Pedrosa? Com certeza, com certeza. A gente vai ver como foi esse jogo e na volta a gente vai comentar a a vitória União do Vasco. Vaz Bahia. Ah, tem isso? Conhece a União Vaz Bahia? Conheço. Então. Rodou. Pode rodar. Pode rodar o VT, pode rodar. Jogo épico e eletrizante. Logo aos 5 minutos, Paulo Henrique cruza e é Nuno Moreira quem de cabeça abre o placar em São Januário. De novo, o convocado da seleção brasileira dá uma ótima bola para Ryan levar perigo. Mas a partida prometia emoção. Eric encontra Cantalapiedra, que chuta rasteiro e deixa tudo igual. E novamente o espanhol bate uma falta e Lucas Jalter só empurra para o fundo da rede. 2-1 Vitória. Segundo tempo, o Vasco corre atrás do prejuízo, mas Ryan cabeceia para fora. Porém, essa outra chance ele não perdeu. O inspirado Paulo Henrique dá um chute preciso para Andrés Gomes, que encontra Ryan para empatar a partida. E então a bola bate na mão de Cáceres e o árbitro marca pênalti. E é o jovem Ryan quem vai para a cobrança e vira o jogo. Mas ainda tinha muita coisa para acontecer, como o Lucas Jalter sendo expulso após empurrar Paulo Henrique. Só que o Vitória não se entregou. Léo Jardim sai mal do gol e a bola sobra com Eric, que cruza para Cáceres fazer o terceiro do Vitória. Porém, o time da virada foi em busca novamente. E após jogada trabalhada, Lucas Piton cruza na área e GB faz o gol da vitória vascaína. Não, estou muito feliz. Eu quero agradecer a Deus, que eu venho batalhando muito, venho lutando muito. Eu tive uma lesão agora na coxa esquerda e estou voltando de lesão, então fazer um gol desse e dar vitória para o Vasco é muito importante para mim. E agradecer também a todo o staff do departamento médico, ao Dang, que me ajudou bastante nessa preparação, nessa volta. Então, muito feliz dessa vitória para o Vascão e vamos por mais. Tá aí! Vitória Vascão, Lucas Pedrosa tá com as canjicas de fora, que ele tá feliz, segundou. Né? Vamos ter uma semana de data FIFA, mas hoje é muita fofocaiada aqui nesse programa, hein? Eu tava até com medo, Fernanda. De quê? Ficar 10 dias com gosto amargo do empate na boca. Eu sei, eu tô assim. Só que o meu é pior. Então vamos falar de Vasco agora, hein, ô Pedrosa? Cara, ficou bonita essa imagem, cara. Olha lá, ó. Gostei. Gostou, Gostei. ô Pedrosa, do Vasco ontem? Se estressou um pouquinho, hein? Fiquei mais nervoso do que estressado. Entendi. Assim. Cara, assim, primeiramente o Vasco da Gama fez aos 6 minutos o gol com o Nuno Moreira, uma belíssima assistência do Paulo Henrique. Destacar também mais uma vez a movimentação sem a bola do Verratti, que foi assim contra o Cruzeiro que o Ryan faz o gol, onde os 2 zagueiros do Cruzeiro vão atrás do Verratti e os 2 zagueiros do Vitória foram atrás do Verratti também, o que deixa o Nuno Moreira com condições de invadir essa área e fazer o primeiro gol. Mas parece que o gol fez mal ao Vasco. Parece que depois do gol o Vasco parou de jogar. Teve até uma oportunidade com o Ryan e mais uma jogada do Paulo Henrique, mas o Vitória cresceu na partida. O Vitória ganhou o campo, o Vasco baixou as linhas, perdeu a intensidade e a virada veio com todo o mérito da equipe do Vitória.
Primeiramente num lance ali em que o Vasco não conseguiu fazer a pressão no pós-perda da bola, e aí vem o lançamento e pra mim, o canto à la pedra, que bate essa bola cruzada, pra mim aquela bola era defensável. Fez uma boa partida, Boa né? partida. O Léo Jardim não vive uma grande fase com a camisa do Vasco, o Léo Jardim não vive uma boa fase com a camisa do Vasco. Pra mim, o gol do Vitória, o primeiro lance, é defensável. Apesar de ser um ótimo goleiro que já salvou o Vasco diversas vezes, essa bola pra mim ele tinha que ter pegado, até pelo alto salário que ele ganha, pelo grande jogador que ele é, por tudo que a gente espera dele. Eu acho que ele não vive uma grande fase com a camisa do Vasco. Dito isso, o Vitória consegue empatar depois de uma bola aérea, mais um mole do Hugo Moura no sistema defensivo, e aí logo depois vai pro segundo tempo. A grande diferença é que no primeiro tempo, o Vasco, depois que toma a virada, não consegue mais jogar. Cria pouquíssimas oportunidades. E aí a gente bate numa tecla que a gente vem falando aqui no SBT já tem um tempo. O Verratti sai do jogo, coloca o Andrés Gomes na ponta direita, o Lucas Piton na lateral esquerda, coloca o Ryan de centroavante e um passe do Paulo Henrique para o Andrés Gomes faz com que o Andrés Gomes, o colombiano, deixe o Ryan na cara do gol. Ele, inclusive, tem 3 assistências já com a camisa do Vasco, o que mostra a importância dos reforços, não só defensivos, mas também você ter peças lá na frente. O Vasco melhora sem o Verratti em campo, é um jogador que de fato está vivendo uma má fase, é um time muito mais articulador e que consegue a virada num outro jogador que para mim foi muito importante, o Robert Renan. Jogou demais ontem, uma partida absurda desse zagueiro e ele participa do lance do pênalti, mas foi uma coisa pequena em relação ao grande jogo que ele fez na partida de ontem. Pênalti, Ryan, mais uma vez, para mim o melhor sub-20 do Brasil. Se for colocar a seleção do campeonato, o Ryan tá na conversa da seleção do campeonato, ele tem que estar na conversa, fez 2 gols pela primeira vez, chegou a 14 gols na temporada, é um moleque muito especial, jogando demais. E aí, pessoal, rapidinho aqui, quem deveria ter batido o pênalti? Realmente, era o Ryan ou vocês acham que o Coutinho deveria ter batido o pênalti? Deixa aqui nos comentários, hein? Vamos voltar aqui pro nosso vídeo. Tudo isso também tem muito mérito do Diniz. Só que aí vem os lances, digamos assim, polêmicos da partida. Que foi o que aconteceu em todo o jogo nesse final de semana, Exato. né? A falta pro Vitória, o empurrão do Lucas Jalter, que já tinha amarelo, e toma o segundo amarelo. No meu entendimento de futebol, Fernanda, ele não deveria ser expulso. Aquilo ali, pra mim, é coisa de jogo. O Lucas Jalter reclama, bota dedo na cara do juiz e tudo isso ele faz. Mas se o Vasco toma um cara expulso daquela forma, eu estaria aqui revoltado. Então, pra mim, ontem, depois de ter sido prejudicado diversas vezes no campeonato, o Vasco acabou beneficiado. Só que a gente pode discutir um outro lance, que é o lance do Léo Jardim. Sim. Novamente, no meu entendimento de futebol, isso não é nada, tá? Isso não deveria ser marcado falta e pra mim o gol é legal mesmo. Agora, qual é o critério do campeonato? É esse no que tá na critério do tela campeonato, meu camarada, essa falta é dada todo jogo. Todo jogo o goleiro sai da área, alguém encosta nele, falta marcada, acabou o ataque. E muitas vezes é perigo de gol. O camisa 4 do Vitória, eu esqueci o nome do camisa 4, ele atrapalha o Léo Jardim. Ele de fato faz aquilo ali. Só que, repito, no meu entendimento, não é falta. Ele saiu mal do gol. E é mais um motivo para eu falar aqui sobre o Léo Jardim, que é um grande goleiro, mas também tá mal. O ponto é, essa falta já foi dada diversas vezes no campeonato. Mas não foram poucas, não. Muitas vezes. E mais uma vez a arbitragem mostra a falta de critério. O Vasco toma um empate nessa falha do Léo Jardim. E aí o Diniz começa a colocar atacante. Bota o Matheus França, bota o David, já tinha colocado o Lucas Piton, coloca o Coutinho para jogar praticamente de volante. Camisa 5, Camisa né? 5 praticamente, e libera o Robert Renan. O Vasco estava atacando praticamente com todos os jogadores. E foi premiado justamente com a entrada do GB, um garoto que quase foi vendido ao Fenerbahçe, só não foi vendido porque lá ele foi reprovado nos exames médicos. O Vasco retorna com ele, prepara o GB, o Diniz dá confiança para ele e ontem ele entra para fazer o gol. Mais um garoto forjado no Vasco da Gama, que até pouco tempo estava nas arquibancadas torcendo pelo Vasco e dessa vez ele está lá dentro fazendo um gol. Então isso mostra como a base do Vasco é forte e o Vasco, se eu já tinha falado que não tem que olhar lá para baixo, abre 8 pontos do Z4 e fica muito mais próximo da parte de cima do que da parte de baixo. Então o campeonato do Vasco é esse, ficar entre os 10 e se preparar para a Copa do Brasil em dezembro. E o técnico Fernando Diniz saiu em defesa do goleiro Léo Jardim depois das falhas e as vaias da torcida. Cadê? Muito bom pro Léo Jardim aprender que quando a gente falha, a torcida tem todo o direito de reclamar. O Roberto Dinamite já foi vaiado, o Giovani, Pedrinho, Felipe, o Léo Jardim foi vaiado hoje. Então acho que ele tem que agradecer um pouco ele que estreou tomando vai e o time vencendo. Todo goleiro que é muito bom, todos eles, o Dida, o Tafarel, o Marcos, o Rogério Ceni, goleiro bom sempre em algum momento vai falhar. E na maioria deles, quando eles são muito bons, quando eles falham, geralmente não é falha que gera derrota. Então, acho que ele falhou hoje, a gente conseguiu fazer os 4 gols.
E ele tem um crédito imenso e eu sei que a torcida sabe reconhecer. As vaias, elas são sempre, tem que ser sempre bem entendidas, mas o Léo Jardim, ele tem um crédito com a torcida do Vasco muito grande. E tem mesmo, hein, Vene Casagrande? Boa tarde pra você. Boa tarde, Fernandinha. Boa tarde, Pedrosa. Eu concordo com o Fernando Diniz. Acho sim que ele falhou, mas assim, todo jogador vai falhar em algum momento. A sorte do Vasco é que ele falhou justamente num jogo que o Vasco conseguiu a vitória. E assim, não adianta vaiar o jogador, já falei sobre isso aqui, eu sou totalmente contra a vaia durante a partida, acho que não vai ajudar em nada, muito pelo contrário, vai atrapalhar, mas não sou sommelier de torcedor, o torcedor pagou o ingresso, faz o que bem entender. Mas concordo com todos vocês, ele falhou, acho que um goleiro do nível dele não pode tomar um gol como esse. E se a gente está dizendo que ele falhou, é porque justamente a gente espera muito mais dele. É pela qualidade que ele já apresentou em outros momentos com a camisa do Vasco. Mas para mim nenhum absurdo, falhou, tem que sair do time, não, nada disso. Pelo contrário, é um jogador que tem muito crédito, com certeza vai voltar a fazer boas atuações, vai salvar o Vasco novamente em alguma outra partida e vai voltar a ser elogiado, como já foi em outros momentos. Mas, ao invés de falar do jogador que falhou, eu quero falar de um outro jogador que hoje é jogador de seleção brasileira, que é o Paulo Henrique. Está jogando muita bola e foi convocado para a seleção brasileira com muito mérito. Vamos mostrar embora a arte tenha aí sido que ele chamado, foi convocado? embora Tem tenha aí, sido né? chamado após a lesão de um jogador, Tá que aqui no na caso tela. Wesley, lamentavelmente, mas pelo menos ele foi convocado. Não é jogador de Copa do Mundo, tudo bem, ele vai ter história para contar para os filhos dele, para os netos dele, que um dia ele foi convocado para a seleção brasileira e de uma maneira extremamente justa. É um jogador que vem jogando muita bola, inclusive jogou muita bola contra o Vitória. Jogador importantíssimo ao Vasco da Gama, então quero elogiar a partida do Paulo Henrique. E sobre o Léo Jardim, só para encerrar esse assunto, é passado, eu acho que ele falhou naquele momento ali, vida que segue, em algum momento ele vai voltar a jogar bem. E o Paulo Henrique, parabéns a ele pela convocação, porque de fato estava merecendo ser chamado pelo técnico Ancelotti, independentemente se vai estar na Copa ou não, mas hoje é meritocracia. Se hoje na posição a gente está falando que ele é um dos melhores de futebol brasileiro, por que não convocá-lo? E ele está lá atualmente. E já tem um tempo que você está pedindo a convocação dele aqui, hein, Pedrosa? Cara, é porque, Fernanda, o Paulo Henrique, ele, diferentemente de muitos jogadores que são convocados, ele não tá jogando bem há 2 meses, há 3 meses. O Paulo Henrique, ele joga bem dentro do futebol brasileiro desde 2023. E aí eu acho realmente que você tem que ter um tempo maior de maturação. 2024, olha o ano inteiro do Paulo Henrique, ótimo. Entra 2025, olha o ano inteiro do Paulo Henrique, ele continua ótimo. E aí, pessoal, vocês estão satisfeitos com a convocação do Paulo Henrique aí, né, para a seleção brasileira? O que é que vocês acham? Deixa aqui nos comentários, hein? Queremos saber a sua opinião. Vamos voltar aqui no nosso vídeo. O Paulo Henrique é o jogador que mais participa na posição dele de gols, é o jogador que mais tem desarmes, é o jogador que mais vence duelos, é o jogador... Você olha todos os números, tá o Paulo Henrique em primeiro. E tem um ponto, Pedrosa. Então, ele assim, joga num time que hoje, tudo bem, hoje ele tá um time mais organizado. Mas pega o primeiro semestre do Vasco da Gama, ele jogava numa equipe totalmente desorganizada. Imagina o Paulo Henrique jogando numa equipe organizada, com um treinador desde o primeiro momento. Sim. Então, assim, é um jogador que merece muitos elogios. Eu acho que a convocação dele culmina com o bom momento que o Vasco vive. Ele está sendo convocado porque ele está em evidência com a melhora do Vasco. Porque realmente tem um preconceito ali, você está brigando na parte de baixo da tabela. Tem. O cara... E é difícil a gente ver alguém ser convocado nessas Exato, condições, né? O cara tá jogando bem, mas ele tá jogando bem num Claro. time que tá brigando para não cair. Aí ele nunca vai ser convocado. O Paulo Henrique não, ele tá acompanhando a evolução do Vasco e ele é uma peça crucial. E assim, se você não teve oportunidade, tudo bem, você não assiste jogos do Vasco e tá contestando essa convocação, assista, cara, assista, porque é impressionante a capacidade física dele, de recomposição, como ele tem melhorado no ataque. Ontem ele participa de 2 gols do Vasco. Ele jogou muito bem. Ele jogou muito, e mais uma vez, tá? Então assim, é um jogador realmente especial, e só para dar uma moralzinha aqui também pro Piton, que é o cara que faz o cruzamento do último momento ali, ele entra no segundo tempo, ele já entra bem. Cara, as pessoas não sabem o nível de dificuldade que é você conseguir acertar um cruzamento aos 40 e tal do segundo tempo, indo na linha de fundo, e ele coloca a bola na cabeça do GB. Nesse fundamento ele é muito bom. O Paulo Henrique é quase um lateral completo. Se ele acertar melhor ainda o terço final dele, cara, é um bom lateral mesmo. Agora, 2 pontos sobre o Vasco. O Pumita, pô, eu acho que ele foi muito bem na ausência do Piton. Inclusive, foi convocado para a seleção uruguaia. Eu não sei se o time melhora com a saída do Verratti, mas o time melhora com a entrada do Gomes. Ofensivamente. Então, assim, se o campo fala, o Fernando Diniz tem que dar o braço a torcer. Sim. É um jogador que muda
o estilo do Vasco. Verdade. Quando ele entrou ontem, e assim, eu fiquei até na dúvida, será que agora o Fernando Diniz vai entender que de fato o Verratti, quando sai do time, melhora a equipe? E melhorou. O segundo tempo do Vasco foi muito melhor. Então, se o campo fala, como a gente brinca aqui, o Gomes precisa ser titular nesse time do Vasco. Eu vi um comentário lá na minha live ontem, Vene, que é o seguinte: o Fernando Diniz do primeiro tempo tem que aprender com o Fernando Diniz do segundo tempo. É isso. Se ele aprender, o Vasco vai melhorar. E é de fato, cara, aquilo que a gente falou, time grande não tem cadeira cativa. Mas às vezes essa coragem, esse tipo de coragem dele, né, nem sempre dá certo, né? Porque esse movimento que ele fez no final, de tira todo mundo, bota todo mundo pra frente, isso é algo muito comum na questão do Diniz. E um ponto que eu acho que poderia ter acontecido, se ele tinha o Piton aí pra jogar um tempo, vamos dizer, e ele tem um Verratti que é a grande dupla do Piton. Eu já sei o que você vai falar. Por que ele não começou Botou os dois com o Piton? juntos. Eu pensei a mesma coisa. Né? Porque na hora que ele tira mas se ele o Verratti... começa com o Piton, aí ele rasga a meritocracia. O Piton não merecia voltar como titular. Então começasse, depois colocasse o Verratti. Entende o que eu tô querendo dizer? Esse é o Não, mas aí o Verratti não ia ter como entrar no segundo tempo. Não era jogo pra ele. Mas vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer? sim, Na hora sim. que sai o Verratti, entra o pensei Piton. isso. E a gente sabe que eles são a grande dupla ali. Sim. A gente entende, como a gente sempre falou do Marlon Freitas e do Gregory, e agora o Marlon tá tentando aprender a viver sem o Gregory, né? Mas como era essa dupla? Era uma dupla impecável. Sim. E o Verratti com o Piton, gente, é a mesma coisa. Mas eu tenho uma opinião sobre isso. A gente não pode pensar que o Verratti só vai jogar bem quando o Piton estiver em campo. Mas pode ajudar nessa... Ele Claro. não vive uma boa fase. Não, sim, claro. Pode dar um up, né? Não, claro, até porque foi uma parceria Ele não de vive sucesso. uma boa fase. Ele não O vive uma Verratti, boa não fase, vive. mas assim, ontem era jogo para ele tentar mostrar que ele pode continuar a ser titular. Eu já tenho uma opinião diferente, eu já estou mudando um pouco de opinião. Eu antes achava que o Verratti tinha que continuar sendo titular. Agora, depois do segundo tempo do Vasco, o Gomes tem que ser titular. No lugar de quem? Você vai tirar o Nuno Moreira? Você não vai tirar? Você vai tirar Coutinho? Não. Você vai tirar o Ryan? Óbvio que não. Verratti, sobrou para você. Ele não vive uma boa fase. Gente, todo mundo que joga em time grande não pode ser encarado como um cara de cadeira cativa. Isso não quer dizer que a gente tem que desrespeitar o Verratti, que a gente tem que tirar o Verratti pra... Nada disso. O Verratti é um excelente jogador, ele vai voltar a ser o jogador que a gente espera que ele seja. Mas ele tem que sentar no banco até para ser uma arma no segundo tempo. Exemplo, se tivesse começado como você sugeriu, Fernanda, sem o Verratti, no segundo tempo, do jeito que o jogo estava se desenhando, eu acho que ele poderia entrar e ele poderia fazer gol como o GB fez, entendeu? Ele talvez estaria no lugar do GB. Exato, Pode ser. Esse que é o ponto. Então, assim, é uma conversa que, e até informação isso, o cara que dá a palavra final e é o mais resistente contra isso é o Fernando Diniz. A comissão conversa, todo mundo conversa, e essa opção, tal. Ele tem insistido no Verratti para dar confiança ao Verratti. Acho justo, mas assim, o campo tá falando já tem um tempinho, então ele tem que escutar o campo, cara. Pois bem, pessoal, em um jogo bem conturbado, o Vascão conseguiu mais uma vitória, vencendo o time do Vitória por 4-3. Um jogo bem tenso, bem atribulado, mas no final deu tudo certo nos acréscimos, né? O Gabriel Souza fez o gol da vitória do time do Vascão. O Ryan, que marcou dois gols, né? Tem sido um dos pilares aí no ataque do time do Vasco, e o Nuno Moreira mais uma vez marcando para o time do Vascão, né? O Vasco que sofreu ali o terceiro gol foi cruel, aquele terceiro gol. Assim que o jogador tinha sido expulso, o time do Vasco sofre o gol de empate, o 3-3, e aí o Vasco foi para cima e conseguiu a vitória. Porque é isso, o Vasco é isso, não desiste, vai para cima e tenta o máximo possível. E mais uma vez deu certo, o Vasco conseguiu a vitória, vencendo aí por 4-3, se distanciando ali, né, daquela zona perigosa, assumindo a 11ª colocação com 33 pontos, sendo que o Vasco, Corinthians e Grêmio têm os mesmos 33 pontos. Né? Então, uma vitória do Vasco, o Vasco pode subir e passar o time do Ceará, né? Lembrando que o próximo confronto do Vasco é contra o time do Fortaleza, que não vem muito bem, né? Então, vamos ver aí como é que vai se comportar o time do Vasco. Mas e aí, o que é que vocês acharam a respeito de ontem dessa partida do Vasco? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações. Se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Vamos junto a nós e até a próxima. Fui!